Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Márcia Barreto Entrevista, edição especial com os terapeutas da Acitec. E eu vou confessar para vocês que essa semana tem sido fabulosa. Cada entrevista um aprendizado, cada entrevista uma nova visão de uma pessoa, de um terapeuta. Porque a gente fala de gente, a gente não fala só de terapias, a gente não fala só de técnicas. Então, eu espero vocês chegarem aqui para apresentar para vocês a minha convidada de hoje, que eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso, mais um daqueles uau, como eu costumo dizer. Então, vem chegando e a gente vai ter coisas incríveis hoje acontecendo. Enquanto vocês vão chegando, não se esqueçam de convidar os amigos, mesmo sendo cedo. Eu sei que tem muitos amigos que acordam também cedo, que essa hora já estão trabalhando. Então eu vou chamando aqui todo mundo que esteja com o verdinho. Vocês podem fazer essa opção também, olhar no seu chat quem é que está com a bolinha verde, que significa que essa pessoa já está disponível. E aí a gente convida para estar com a gente aqui. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Esse é o programa Márcia Barreto Entrevista, numa edição especial, uma edição que tem como convidados os terapeutas da Acitec, Associação Internacional de Terapeutas Quânticos, da qual eu faço parte. Enquanto vocês vão chegando, eu vou dizendo para vocês que a Acitec é uma associação que tem como missão, como objetivo, além de dar apoio aos terapeutas, também levar o trabalho dos terapeutas, levar as terapias para o ambiente corporativo, levar as terapias para um ambiente de trabalho, para as instituições escolares, para todos os lugares onde a gente esteja falando de pessoas e relacionamentos. Porque é isso que eu digo. Eu tenho vindo aqui com convidadas maravilhosas e a gente fala sim de terapias, mas principalmente nós falamos de pessoas. Nós falamos de nós enquanto pessoas, as nossas escolhas e como é que o nosso trabalho, que é como o trabalho de um jardineiro, de uma jardineira. O jardineiro planta as sementes e elas viram flores. A gente quer plantar as sementes para que virem pessoas mais realizadas, mais felizes, mais equilibradas, vivendo em perfeita harmonia com o seu entorno. Então, de alguma maneira, nesse momento, eu me sinto também um pouquinho jardineira. E hoje eu vou receber uma pessoa que traz uma terapia que tem, para mim, muito a ver com ser uma jardineira, e eu vou já contar sobre isso. Então, não esquece, coraçõezinhos pra gente saber que você tá aí, que você tá feliz. Comentários com a gente durante a nossa entrevista. Vocês podem fazer perguntas aqui. Eu tô colocando somente aqui no comentário que a nossa terapeuta convidada vai nos oferecer uma sessão gratuita para quem estiver aqui no ao vivo. Então, eu vou, durante muitos momentos, enviar aqui no chat uma senha. Essa senha só é visível para quem está ao vivo. A gente optou por oferecer essa sessão para quem está ao vivo com a gente. Então, eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo para poder compartilhar com vocês. E eu já vou chamar a minha convidada. Deixa eu colocar aqui a senha. Vamos lá. Aqui é um textinho que precisa ser longo. Pronto, agora sim, deixa eu copiar ele para poder postar muitas vezes. Então, você que está aí no ao vivo, você já tem a senha. Eu vou agora, então, convidar Jussara Costa para estar comigo, Márcia Barreto Entrevista. Sejam bem-vindos, esse é o programa Márcia Barreto Entrevista, edição especial
com terapeutas da ACITEC, Associação Internacional de Terapeutas Quânticos. Já convidei a Jussara Costa para estar comigo aqui. Vou só esperar a Jussara aceitar o meu convite. Jussara, querida, eu te envio um convite na tela e aí é só você clicar em aceito para entrar comigo aqui. Deixa eu ver. Ah, Jussara chegou. Bom dia, querida. Bom dia. Eu estava tentando fazer pelo... Bom dia, querida. Clicar em aceito para entrar. Seja bem-vinda. Você tem duas coisas ligadas. Já desliguei um. Isso. Que não fica dando eco. Você fica me ouvindo em dois lugares. É porque eu queria fazer no Note para deixar o celular livre, mas não deu certo. Não funciona bem. O ideal é aqui mesmo no celular, tem que ser. Então, gente, muito bem-vindos. Esse é o programa Márcia Barreto Entrevista, nessa edição especial com terapeutas da ACITEC. A ACITEC é uma Associação Internacional de Terapeutas Quânticos, que tem, para mim, dois objetivos muito bem lineares, que são o apoio aos terapeutas e o caminho de levar as terapias para todos os lugares, para empresas, para instituições estudantis, porque a gente compreende que estar em equilíbrio, em harmonia consigo mesmo, vai trazer mais oportunidades, melhoria no seu âmbito profissional. Quero te convidar, se você é um terapeuta e gostaria de conhecer o trabalho da ACITEC, entre em contato com a gente hoje, porque amanhã nós temos a nossa reunião mensal e você pode participar dessa reunião mensal gratuitamente para conhecer o nosso trabalho. Pode mandar uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem direto para a Thalita Martins, que é a nossa presidente, que a gente encaminha vocês para que vocês possam conhecer um pouco desse trabalho que a gente propõe e que tem mudado as nossas maneiras de ver. Nós somos um grupo de terapeutas que não nos preocupamos se uma faz o mesmo trabalho da outra. Nós estamos juntas, fazendo o mesmo trabalho, a mesma técnica. Ah, mas todo mundo faz reiki? A gente faz reiki. Eu faço, a Jussara faz, mas juntas nós com certeza somos terapeutas e pessoas melhores. Então, eu vou apresentar a Jussara com uma fala que eu gosto muito. A Jussara é uma terapeuta quântica, uma terapeuta de mesa radiônica, de reiki, de tarô e N outras coisinhas mais que não entram na nossa lista, porque nós não estamos aqui para falar de qualidades. Nós estamos aqui para ser pequenas sementes dos jardins. E por que eu estou falando de semente hoje? Porque a Jussara é consteladora familiar. Essa é uma formação que eu não tenho, porque, na verdade, o meu coração não me pediu para ser consteladora. Mas eu admiro o trabalho de Bert Hellinger, eu estudo muito as linguagens do amor, eu trago isso para o meu trabalho. Mas, para mim, o constelador é aquele que planta novas sementes, é aquele que faz florescer amor, harmonia, amizade, confiança naquele jardim que só tinham pedras. E pedras não são cristais, são pedras mesmo. Aquelas pedras da estrada, do caminho, que parecem não ter vida. Então, para mim, o constelador, ele faz um trabalho que é belíssimo. E eu adoro ouvir a Jussara falar de constelação familiar. Então, Jussara, querida, é uma honra ter você aqui. Eu queria agora que você se apresentasse e que dissesse para nós qual é a importância das terapias, né, na sua visão, qual é a importância das terapias no nosso bem-estar. Seja bem-vinda. Lembrando para todos vocês,
A Jussara vai nos oferecer um atendimento gratuito entre as pessoas que estão aqui no ao vivo. Durante a nossa entrevista, várias vezes seguidas, eu vou postar a senha. No final, você segue a Jussara, você envia uma mensagem privada para ela com a senha para você se habilitar a ser o escolhido dessa sessão. Combinado? Então, querida, bem-vinda. A palavra é toda sua. É uma honra ter você aqui. Bom dia, Márcia, bom dia a todas. A gente faz live todo dia, fala todo dia com um monte de gente, mas chegar aqui com Márcia Barreto, gente, dá um friozinho na espinha, dá um friozinho na barriga. É muito interessante. Quem é Jussara? Jussara é uma mulher, uma jovem menina de 65 anos, que há mais de 30 anos era e é uma consteladora, só não sabia que era. Jussara tem formações acadêmicas, mas dentro dessas formações acadêmicas, as pessoas não sabiam o que era terapeuta. Então, todo mundo perguntava por que eu fui fazer administração de empresa, quando, na verdade, o meu perfil era de psicóloga. E a coisa mais interessante da vida é que eu lutei muito contra. Eu tinha muitas crenças cerceantes. E, assim, eu não entendia o porquê. Eu sabia que eu era diferente. Eu tenho o que eu chamo de uma esquizofrenia, porque eu vejo algumas coisas que as pessoas não veem e escuto outras que as pessoas não escutam. E é interessante porque você, enquanto criança, é doida. E a família toda dizia, não fala isso não deve ser dito. E a vida foi passando. Jussara trabalhava em uma instituição financeira, praticamente só com homens, tinha que matar 5 leões por dia, porque Jussara não tinha padrinho, era mulher, uma mulher negra e uma pessoa pequena, miúda, que muitas das vezes, quando você ia a uma reunião, olhavam para você e diziam assim, quem é tu na fila do pão? E lá fui eu. Tive 2 relacionamentos de longo tempo. Um, eu casei com pompas e circunstâncias, não deu certo. O outro, eu casei pelo astral, não deu certo. E fui mãe. O que é mãe? É mãe e pai. Fui mãe dos meus filhos, como sou até hoje, e eu sempre fui chamada para poder me dedicar a pessoas. Entrei numa instituição religiosa e ali eu tive meu despertar, porque eu cuidava só de jovens. Era uma coisa de louco, gente. Aos quase 40 anos eu me vi cercada de jovens que me traziam da briga com a mãe porque queria ir a um baile, ou porque estourou uma espinha, hoje eu tenho uma festa, há problemas sérios de abuso, de entender que era de um gênero diferente, e ali foi minha escola. Só que eu não tinha certificação, e a coisa no Brasil é muito certificação, muito documento, muito papel, independente de você desempenhar uma função. Eu fui ao longo do tempo conseguindo algumas certificações. E quem entra no mundo das, como eu posso dizer, não aprende uma só. Você aprende uma que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Enfim, hoje eu sou uma eterna estudante, sou uma eterna terapeuta para os outros e uma eterna pessoa que faz terapia,
Porque terapeuta precisa de terapeuta. Isso é legal a beça, gente. E a constelação familiar surgiu há coisa de uns 15 anos na minha vida e mudou a minha visão das coisas. Eu passei a entender muitas coisas que se passavam, que se aconteciam dentro de mim. E, sabe, é como se fosse assim, várias portas que estavam fechadas, mas são interligadas. E quando você abre uma, você abre a outra, você abre a outra, você abre a outra. E isso foi fantástico. E a coisa mais interessante que a constelação familiar, ela te beneficia só pelo fato de você assistir a uma constelação familiar, seja online ou seja presencial. Todas as pessoas que participam de uma constelação familiar são beneficiadas. E eu acho isso tão abrangente, tão, sabe, tão acolhedor. Por isso eu sou apaixonada pela constelação familiar. Eu tenho uma visão, como eu disse, quem está chegando agora, Jussara Costa é uma terapeuta, né? Está contando a história de vida dela. E eu comecei dizendo que eu não sou consteladora familiar, que embora eu goste muito, eu nunca senti o chamado do meu coração para ser uma consteladora. Então eu gosto de estudar os conteúdos da constelação, mas eu não me vejo no papel de consteladora. E essa é uma das coisas que a Jussara deixou muito claro aqui na missão de vida dela, né? na comunhão que ela fez com a gente, que é o encontro do nosso papel. Um estudo puxa o outro. Normalmente os terapeutas acabam tendo muitas formações, não é porque a gente precise dos títulos e das certificações, mas é porque o estudo vai nos chamando. E eu faço a escolha de praticar aquilo que o meu coração me diz. Então, o que eu entendo é que eu sempre sou uma excelente cliente de constelação, mas que eu não preciso ser a consteladora. E é muito interessante porque as primeiras vezes que eu vivi a constelação foi justamente assistindo e participando do campo. E a primeira vez que isso aconteceu, eu não era a terapeuta que eu sou hoje. Eu imagino que isso tenha sido em 2008, talvez. Eu fui assistir uma constelação de uma grande amiga e a terapeuta me colocou no campo e eu dizia, mas o que eu vou fazer aqui? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que fazer. E realmente a gente sai dali transformado, a gente sai dali modificado. Eu olho para a constelação como se fosse um joguinho de xadrez, que nós estamos colocados aqui, ali naquele mapinha, naquele nosso momento de vida, e se você agir como a rainha, você atinge um objetivo. Se você agir como o cavalo do xadrez, você atinge outro. Mas quando você se coloca na posição da rainha, na posição do cavalo, na posição do rei, na posição do peão, você entende muitas coisas sobre a sua vida. Me corrija, Jussara, a minha visão é uma visão alegórica. Eu não estou falando sobre a técnica, estou falando realmente sobre a minha maneira de ver. E eu acho a constelação tão encantadora que eu desenvolvi com uma amiga, com a Leonor Falcão, uma toalha, né, dos planos energéticos para trabalhar na hora de constelar. E quando eu comecei a fazer as experiências com ela, eu entrando só com conhecimento energético e ela com conhecimento da constelação, trabalhando comigo, eu dizia, nossa, tirou aí alguma coisa que nem eu sabia que existia. Por isso, eu sou tão encantada de ver a constelação. Eu assisto a Jussara nas lives com frequência, porque é simples como a Jussara traz para a gente esse conteúdo. Então, se você não conhece a constelação, segue a Jussara
e começa a ouvir sobre isso. Essa semana eu atendi por telefone uma moça que conheço há muitos anos, que nunca fez terapia comigo, mas ela queria uma opinião, um parecer. E nós, pessoal, vou aproveitar essa observação, nós estamos disponíveis para ouvir vocês. Eu não estava preocupada se essa moça que eu conhecia ia fazer comigo ou não uma sessão. Eu precisava saber o que ela estava requerendo para que eu, então, pudesse oferecer a ela ou sugerir a ela a melhor terapia. E, de acordo com o relato dela, eu disse para ela, eu te recomendo uma constelação familiar. Ah, então vamos marcar? Não, porque eu não faço. Mas pelo teu relato, eu acho que a constelação vai te dar as explicações que você quer. E no caso do que eu ofereceria para ela, que seria uma apometria, eu não estava preocupada em compreender. Eu estava preocupada em fazer ali uma limpeza, uma ruptura daquele laço negativo que estava fazendo com que ela estivesse num estado de angústia. Mas eu quero justamente que vocês percebam que cada um de nós, cada um de vocês tem a sua necessidade, tem o seu propósito, tem o seu desejo em determinado momento. Todas as terapias funcionam. Todas as terapias trazem resultado. Se você, no seu coração, se abrir para receber. Porque eu não faço mágica. A Jussara não faz mágica. Os terapeutas da Citec não fazem mágica. Nós somos como pequenas jardineiras que tentam semear em você uma semente produtiva que você vai plantar, você vai dar amor e você vai florescer. Realmente, eu estou desde ontem com essa alegoria do jardim na cabeça, não sei porquê, mas é isso. Qual é a dor que a gente cura? Eu não curo a sua dor. Eu te ajudo a encontrar a sua dor, olhar de frente para ela e plantar uma nova semente de amor, de compaixão, de perdão, de resiliência às vezes. E aí você dá amor para essa tua sementinha e ela floresce. E você renasce. É isso que acontece comigo a cada sessão de terapia que eu recebo e a cada sessão de terapia que eu ofereço. Então, Ju, querida, queria que você falasse para a gente, que eu acho que isso vai ser uma coisa muito impressionante, não a base somente teórica, mas o que acontece numa sessão de constelação familiar? Você pode dar um exemplo de um cliente seu, alguma coisa que você queira, uma situação e como a constelação pôde fazer essa mudança na vida das pessoas? Eu acho que eu posso dar o meu próprio exemplo. Quando eu fiz a minha primeira constelação, a grande maioria das pessoas vão buscar ajuda por relacionamentos, por empregos ou por situações financeiras. Eu vivi uma situação dentro do lugar que eu trabalhava muito delicada. E alguém falou assim, vai lá, faz com fulano, que eu acho que é um baita constelador. E eu fui lá fazer com fulano. E a primeira coisa que a gente coloca, né, você era um presencial, que eu acho que, para mim, profissionalmente, constelação presencial é o master. Master, master, master. E lá na constelação, ele pediu para eu escolher alguns representantes. E os representantes foram colocados em alguns lugares e ele permitiu que as pessoas caminhassem, tal. Cada um se posicionou. Eu fui lá para resolver um problema meu, somente meu, porque essa era a minha visão, bem ontolhos mesmo, do que era a situação que eu vivia. E no meio do campo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, e surgiu
uma vivência em relação ao meu pai que eu não imaginava que existia. Eu conhecia parte da história do meu pai, porque a gente sempre conhece parte da história dos nossos antepassados e daqueles que vieram antes da gente. A gente não tem a curiosidade e, muitas das vezes, a coragem de perguntar o que se passou na sua vida antes de eu chegar aqui. E a grande maioria não gosta de falar, ah, não, isso não é assunto para criança, isso não é assunto para você, tudo bem. E aquilo foi sendo descoberto, foi sendo limpo, foi sendo como se fosse um repolho, uma cebola, alguma coisa que é feita em camadas, e aos poucos as camadas fossem sendo retiradas, até que chegou no âmago da questão que era meu pai enquanto jovem. Nossa, quando aquilo foi, passado no meu pai, foi colocado de uma maneira sem conhecimento meu, porque eu não sabia, e sem conhecimento do constelador, que mal e porcamente me conhecia. E ali foram revelados tantos entraves que eu tinha e que eu passava pela afinidade com ele, pela semelhança de pensamentos e sentimentos, eu desmoronei. E quando eu desmoronei, o constelador me trouxe, porque o constelador, como você disse, não resolve o seu problema. Ele te dá vários caminhos a serem percorridos. E ele me trouxe algumas escolhas e algumas orientações do que eu deveria fazer na minha vida. Depois de chorar baldes, que você chora mesmo, porque entra dentro de você, é uma coisa que muitas das vezes o meu enfoque é a ancestralidade. Eu sempre busco ancestralidade em todos os trabalhos que eu faço. E eu, que não conhecia nada da parte da vida do meu pai e da família, que eu não conheço até hoje, eu me vi vendo situações que ninguém naquela sala poderia saber. Sabe? Cenas que eu tinha noção. Meu pai ficou órfão de pai e mãe aos 12 anos. E dos 12 anos até ele conhecer minha mãe, ele viveu um mundo sozinho, um mundo de acertos e erros, um mundo de esse caminho te leva para o bem absoluto, esse caminho te leva para um buraco. E ele tendo, desde os 12 anos, que discernir o que iria fazer. E eu via na representação daquelas pessoas uma vivência que eu não sabia, mas que existiu dentro da vida do meu pai. Em suma, fechamos o campo, eu fui para casa, fui refletir, e muitas das coisas eu achava que era fantasia. Eu sou cética, eu sou virginiana, gente? Sou muito cética. Achava que era fantasia. Sentei com meu pai e fomos conversar. Não disse que eu tinha feito uma constelação, porque ele não ia entender. Mas fomos conversar e eu fui carregando a conversa mais para a infância do meu pai, mais para a adolescência, para a juventude. E ele soltava algumas coisinhas que se encaixavam dentro do que eu tinha vivido. E até que eu cheguei e falei assim, mas você teve um momento da sua vida assim, assim, assim. Por que você reagiu dessa maneira? Ele olhou para mim e falou assim, você sabe disso? Falei, não, pai, não interessa como eu sei. Sei que eu sei. Aí ele falou, não, por isso, isso e isso. Apesar de eu não ter tido um pai vivo na minha formação, que até os 12 anos ele me formou, mas a partir daí eu fui e me apeguei a alguma coisa que estava dentro de mim. E o certo sempre foi o certo para mim. Meu pai não falava palavrão,
Meu pai tinha uma postura completamente diferente da postura dos outros pais que estavam ao meu redor, sendo aquele que foi criado sozinho, sem família. E eu achava aquilo super interessante. Meu pai foi morar num morro, que antigamente não era comunidade, né? Era morro. Meu pai foi morar no morro. Mas ele tinha uma postura de um homem que foi criado num palácio. Porque meu pai era muito altivo, né? Ele é leão, então ele é aquele rei. E ele tinha uma formação de caráter muito forte. E eu ficava olhando para ele, e muita coisa vai pipocando depois. Tanto que os consteladores dizem assim: não comente essa sessão no mínimo em 15 dias. Porque muita coisa vai pipocando na tua cabeça, vai sendo, sabe, é como se vão tirando véus. E a partir dali, como muitas das minhas dúvidas em relação ao meu trabalho ficaram claras, eu me tornei uma fã. E eu comecei a ir participar como representante ou sendo só um assistente. E cada vez que eu ia, tiravam um véu de mim. Mesmo eu não conhecendo, não sabendo qual era a situação que a pessoa que estava sendo constelada estava vivendo. E isso é que tem a magia da constelação. Porque para mim é uma magia. Não magia de pilim-pim-pim, mas o constelador perceber, porque a gente trabalha com todos os sentidos e mais algum. E você perceber que aquela pessoa que você está levantando ali da assistência, você coloca no lugar de uma bisavó, e essa pessoa jamais falou da bisavó. Mas aquela pessoa, aquele representante da bisavó, muitas das vezes é a peça do quebra-cabeça que está faltando. Isso, para mim, é algo fascinante. Eu Sou queria falar um apaixonada. pouquinho. Eu tenho uma visão assim muito. Eu brinco. Eu tenho uma visão muito professora de ser, né? Então, gente, de novo, eu não sou consteladora, eu só estou alinhando aqui como é que acontece uma constelação. A Jussara falou da constelação presencial, né? Você tem uma questão na sua vida, e aí você vai fazer uma sessão de constelação. Se é um grupo, o constelador solicita pessoas da assistência para representar papéis. Os primeiros papéis que o constelador coloca ali, normalmente são pai, mãe, ou alguém que represente a pessoa com quem você está se relacionando e que pode ser um problema para você. E essas pessoas, elas vão trazer experiências sensoriais que vão fazer diferença na compreensão daquele campo. Essas pessoas não precisam falar. Só pela movimentação corporal, a gente vê constelações em que se coloca ali, eu quero fazer uma constelação porque os meus relacionamentos afetivos sempre deram errado. E às vezes você coloca pessoas nesse campo e você observa que a pessoa que representa você está sempre de costa para o relacionamento. Então, na verdade, não é o problema do outro, é sim o seu problema. Eu sou fascinada pela constelação com bonecos. Essa minha amiga com quem eu desenvolvi esse trabalho de constelação, uma época ela queria comprar os bonequinhos, né? Eu estava em Portugal e fiz uma varredura. Comprei uma coleção daqueles bonequinhos daquela marca famosa, que eu fui comprando. E quando eu trouxe os bonequinhos para ela, que eu fiz a primeira constelação de bonecos, eu fiquei impressionada. Porque eu não sabia qual era o bonequinho que me representava. Mas quando eu mexia nos bonecos, eu colocava aquele boneco fora da constelação. Porque o tema que eu estava constelando era muito doloroso para mim.
Então, conforme eu aproximava o bonequinho da dor, daquele bonequinho que me representava, o meu bonequinho saía do campo. E eu podia entender por que aquilo me afetava tanto, ou por que doía tanto. Então, na constelação, tanto com pessoas ou como bonequinhos, eu brinco que aqueles bonequinhos, eles ganham vida e eles nos representam. Para mim, a constelação é uma técnica de autoconhecimento profundo e de libertação. Porque você, depois que você conhece aquela razão, parece que você diz assim, uau, nem tudo está perdido e agora eu posso ir. Isso, para mim, é o grande diferencial da constelação em relação a outras terapias. E olha que eu pratico tantas terapias. Eu sou terapeuta reencarnacionista que usa a regressão como método terapêutico. Eu não uso mais a terapia reencarnacionista há algum tempo, porque eu não vejo necessidade de você viver o sofrimento, e sim viver somente a consciência. Eu acho que a constelação, ela traz essa consciência para a gente. Queria que você trouxesse, Jussara, quais são as maiores bases da constelação. Eu sei que Bert Hellinger fala das 5 leis do amor, que eu uso no meu trabalho de cristaloterapia, e é incrível para mim. Eu tenho uma sessão de cristaloterapia que é exatamente a linguagem do amor. Como é que você está se comunicando com essa questão amorosa, e em cima disso a gente faz um tratamento. Mas eu não sei, isso é uma coisa que eu gostaria que você trouxesse para a gente, qual é a maior base da constelação? É o amor, é o perdão, é a consciência? O que você pode trazer para a gente de informação? Primeiro, eu só vou te falar assim, vou fazer um adendo. Muita gente diz assim, mas eu não tenho bonequinhos para poder fazer online. Eu uso batom, esmalte, canetas, lápis, qualquer coisa, papéis que eu possa diferenciar para poder as pessoas se posicionarem no campo. Eu acho que, para mim, minha visão, porque conforme você vai aprendendo as técnicas, você aprende a técnica de Bert Hellinger, mas você traz toda uma formação sua em visão de religiosidade, em visão de crescimento, em visão de cultura, em visão de vivência, que você vai agregando as técnicas que você aprende e você cria a sua própria técnica. Eu parto muito do princípio do amor abrangente. E, junto ao amor abrangente, eu parto também do perdão. O auto-perdão é a primeira coisa que a gente precisa ter. Porque eu dizer assim, você tem que dar amor para o outro, mas se você não se perdoa, você não consegue dar amor para ninguém, nem para você mesmo. Então, eu trabalho muito com o perdão. Meu enfoque é perdão, auto-perdão, amor. E um amor que não é um amor direcionado para A, B ou C, é um amor abrangente, incondicional. É amar aquela pessoa que senta do lado meu do ônibus e abre a boca e só fala, porque ela precisa colocar aquilo que está aqui. E eu digo assim para o universo, estou trabalhando aqui no ônibus e continuo trabalhando. Eu falo, como eu já coloquei numa palestra que eu fiz, eu tive uma viagem de Copacabana até o Meia, onde o motorista do Uber me contou a vida dele toda e ele precisava se fazer ouvir. E eu trabalhei naquele momento. Isso é auto-amor, isso é amor abrangente, isso é amor incondicional. Porque eu preciso me amar, me respeitar, olhar para dentro de mim e dizer, eu posso dar para ele o que ele precisa. Porque ele precisa, naquele momento, do meu ouvido
e da minha empatia com ele. Porque as pessoas dizem assim, ai, eu tenho um auto-amor imenso, tá? Tá vendo o cara que tá ali sentado, que tá batendo na tua porta, te pedindo um copo d'água? Ah, mas eu não vou dar meu copo pro cara beber, não. Gente, água e sabão lava tudo, só não lava a tua mente. Tacanha. Aí você pergunta assim, você ama quem? Amo minha família toda. E ama aquele cara que te pediu água? Nem conheço ele. Não. Bert Helling, quando fala das 5 leis do amor, os 5 círculos do amor de Bert Helling, ele diz o seguinte, o objetivo do homem é o amor incondicional e abrangente, que é o último círculo que ele coloca. Não adianta você só amar a sua família. Você tem que amar toda a humanidade, porque fazemos parte de toda a humanidade. Somos seres individuais, mas somos uno, porque eu faço parte de você, você faz parte de mim, eu faço parte dos meus vizinhos, eu faço parte do cara que mora em Nova York, como eu faço parte do cara que mora ali, dorme debaixo da ponte. Isso é importante. Então, quando eu falo, eu tenho um cliente que eu digo para ele assim, você me ama? Amo. Então por que você não sorri para mim? Dá um sorriso, garoto. Não vai cair seus dentes, não. Me dá um abraço, que não vai cair teus braços. Aí ele faz. Fala assim, você tem gratidão a Deus? Você agradece a Deus? Agradeço. Então você tem que agradecer a Deus por eu existir na sua vida. Porque eu sou aquela pessoa que te cobra um abraço, que te cobra um sorriso, para você se transformar numa pessoa melhor. Deus não precisa de mim, mas Ele me colocou na tua vida. Então a minha trilogia é essa. Amor, perdão e gratidão. Se outras pessoas trabalham como consteladores de uma outra maneira, bato palma para eles. Essa é a minha concepção de trabalhar. Porque quando eu sento aqui, eu me proponho a ouvir pessoas, dar o meu melhor para as pessoas e fazer com que elas saiam daqui, não 100%, mas sabendo que são amadas por mim, porque, como diz no Ho Oponopono, aquela pessoa que chegou a você é porque ela precisa e faz parte da tua vida. Então, nada melhor do que amá-la. Então, eu amo todo mundo. Isso a gente vai agregando conhecimento e vai percebendo qual é o nosso espaço dentro do mundo. Quem sou eu, né? Eu uso muito isso. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou aquela que tem que amar o padeiro, o atendente e todas as pessoas que estão à frente de mim para comprar o pão e todas as pessoas que estão atrás de mim, até aquela que está saindo de casa. Então, isso, para mim, é o forte de Bert Helling. É o amor. Mas, para ter amor, eu preciso saber olhar para dentro de mim e ver que eu não tenho culpa. Eu fiz algumas escolhas não tão atrativo como eu pensava que era. Então, eu não tenho culpa, eu me perdoo, me perdoando me amo, me amando amo todo mundo e tenho gratidão a Deus por estar viva e poder fazer isso por todos. Eu acho que fica muito claro, era isso mesmo, né, que eu buscava aqui, uma forma de ver. E o que você está dizendo aqui para gente é uma forma de ver baseado, para mim, nas coisas que a gente mais precisa, né? Quantas vezes o nosso grande problema tem a ver com o nosso julgamento, com a falta do auto-amor, e que não é autoestima, amor próprio, de passar um batom, botar um brinco, ficar bonitinho. É aquele auto-valor mesmo, né? É o perdão. Eu costumo dizer, perdoe-se quando você não consegue perdoar alguém. Perdoe-se por não perdoar a sua amiga que não foi boa com você. Perdoe-se por não perdoar o ex-marido que te traiu. Perdoe-se porque às vezes você não consegue perdoar algo.
e isso vai transformar a sua vida. Eu realmente acredito nisso. Eu queria pedir para vocês agora não esquecerem, coraçõezinhos na tela, sigam a Jussara. Eu liberei a senha várias vezes aqui durante a nossa entrevista para vocês se habilitarem a uma sessão com a Jussara. A gente fez um enfoque aqui muito grande na constelação, porque eu realmente sou encantada com esse olhar da constelação que a Jussara tem, mas a Jussara, quando receber um de vocês, uma de vocês para uma sessão, vai alinhar aquilo que for mais construtivo, mais positivo, que vai fazer você se conectar com você mesmo, e eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Então, querida, eu vou te devolver a palavra, já te agradecendo mais uma vez. É uma honra te ouvir falar de constelação aqui no meu programa. Eu realmente tenho um encantamento todas as vezes que aparece para mim que você está online, que eu posso, nem que seja 5, 10 minutos, eu entro, porque eu sempre acho que você está dizendo alguma coisa que é para mim. Queria falar também, gente, sobre rede social. Vocês que gostam de seguir a gente, vocês podem ativar uma notificação que tem na nossa página para vocês saberem todas as vezes que a gente entra ao vivo. Porque às vezes você está num momento que você só tem 5 minutos de tempo. Mas a gente sabe que o universo traz para a gente aquilo que a gente requer, a energia que a gente está emanando. E é por isso que às vezes a gente ouve uma live e tem essa sensação de que aquela pessoa, terapeuta, especialista de marketing, não importa o que, está falando com a gente. Então aproveitem isso, sigam a gente, ativem a notificação e já em estado de profunda gratidão, eu queria deixar com você, Jussara, a nossa despedida e que você trouxesse para a gente como um convite o que a constelação, o que uma sessão de constelação pode efetivamente trazer para nós, além do perdão, além do amor. Qual é a transformação que a constelação pode trazer para a nossa vida? Ok. Bem, agradecendo muito. A vida, ela é muito interessante, né? Eu conheço a Márcia já há algum tempo e a gente nunca teve essa ligação mais profunda. É engraçado, né? Precisou criar a CITEC para a gente se encontrar novamente. Mas o que a constelação agrega a você no final dela e durante algum tempo, porque a constelação familiar é uma terapia breve. O que é uma terapia breve, Jussara? Terapia breve é aquela que vai buscar o ponto crucial que você está vivendo aquela situação. Ah, minha tia, eu não tenho sorte com o amor. E você vai descobrir que dentre várias antepassadas suas, não tinham sorte com o amor e alguém disse, mulher não nasceu para ser feliz com o homem. E quando você tira esse pensamento cerceador do seu sistema, você vê que muitas das vezes, como a Márcia falou, às vezes você está de costa e que você percebe que no movimento até da própria pessoa com os bonequinhos ou com os elementos, você pede para ela ajeitar, arrume agora o seu campo. E ela pega e transforma tudo aquilo porque aconteceu dentro dela. E ela sai dali olhando, dizendo assim, ai, ficou tão lindo, ficou tão harmonioso. Por quê? Porque aquele nozinho que tinha, eu chamo de emaranhados, né? E a gente tira nó por nó para alinhar o sistema. Aquele nozinho em relação ao relacionamento, à afetividade, ao amor em si, ele foi desfeito. E a pessoa sai com uma certeza que aquilo não acontecerá mais. Pode ter outras situações para uma nova constelação, mas aquela situação, ela foi
dissolvida. Isso é o que a constelação faz. Ah, mas eu fui lá para resolver meu problema de relacionamento. E o que tem a ver a minha tia lá atrás que ficou viúva ou ficou solteirona? Muito. Porque aquela emoção interrompida que ela vivenciou é a emoção que vem passando, porque a energia, né? A energia vem passando dentro do sistema familiar que chega a você por afinidade. E quando você resolve essa emoção interrompida, e isso limpa de você, não só limpa de você, como limpa todo o sistema. E é isso que a constelação familiar faz. Eu acho que não pode ser mais incrível, né? A possibilidade de limpar alguma coisa que está ali impedindo a gente de caminhar e que muitas vezes a gente não sabe dizer, a gente não sabe identificar. E o trabalho da Jussara, como tem essa visão muito grande da ancestralidade, a gente já sabe que nós copiamos modelos. Isso é o próprio inconsciente coletivo, que nos leva a pensar de uma forma que a gente nem pensaria. Quando a gente vê, a gente está reproduzindo uma informação que a gente diz, por que eu estou dizendo isso, que nem parece comigo? Isso vem da ancestralidade, vem do inconsciente coletivo, e isso realmente cria um emaranhado de informações que a gente se mistura nelas e muitas vezes a gente não consegue sair, porque ficou preso, né? Eu brinco, ficou preso no enredo da vida. E nem sempre esse enredo é um samba bom. Às vezes ele é um sambinha daquele de dor de cotovelo. É uma sofrência. Então, é uma sofrência isso, não é um sambinha, é uma sofrência. Isso mesmo. Então, eu quero aproveitar, Jussara, e te fazer um convite. Eu quero convidar você, isso eu vou estender para todo o nosso grupo da CITEC, para eu oferecer para vocês a minha mandala de constelação com o meu estudo. Como é que eu criei a mandala, o que a mandala significa, para vocês experimentarem. Então, a gente vai marcar um dia lá com o nosso grupo da CITEC. Todo mundo que fizer constelação, eu quero oferecer para vocês esse meu trabalho. Vai ser muito importante ouvir outras pessoas, além da Leonor, que é a única que trabalha com a mandala, mas chegou a hora da mandala ir para o mundo e eu acho que é através de você, eu tenho certeza, e de quem quiser. Gratidão, então, gratidão, gratidão. Quero agradecer gratidão pelo presente. É assim, gratidão pelo presente. Eu vim ser entrevistada e em vez de eu trazer o presente, né? Porque geralmente quando você visita alguém, você leva uma lembrança. Em vez de eu trazer o presente, eu ganhei o presente. Isso, assim, é muito especial. Você é o nosso presente. Você é o nosso presente aqui. É quem veio nos trazer amor, quem veio nos trazer perdão, com esse teu jeito amoroso de falar que toca nos nossos corações. Você foi o nosso presente. Eu só estou oferecendo alguma coisa que eu possa. Então, pessoal que está aqui, não esquece, vocês têm aí na tela várias vezes a senha para vocês seguirem a Jussara, mandarem a senha para ela, para se habilitarem a um atendimento. Eu tenho certeza que o coração de vocês vai vibrar diferente, porque o meu coração vibra diferente só de ouvir a Jussara. É muito interessante isso. E a gente se conhece, sim, de outros espaços terapêuticos, mas a ACTEC, né, estarmos juntas uma vez por mês nas reuniões, acaba aproximando a fala, né? A gente vai se conectando com pessoas. Eu acho que esse é o nosso trabalho. Não importa a terapia que eu pratique, eu pratico conexão com pessoas. E eu acho que a gente está realmente nesse momento do mundo que isso faz muita, muita diferença. Então, pessoal, convite, sigam a Jussara, sigam a ACITEC. Se você quiser participar com a gente da nossa reunião mensal para conhecer o nosso trabalho sem compromisso, é só entrar em contato comigo, que eu direciono vocês para a presidência da ACITEC. Vocês vão receber o link da nossa reunião. Eu tenho certeza
que o nosso coração vai sendo tocado. Ju, querida, muita, muita, muita gratidão. Eu não sei porque eu tenho uma certa emoção quando eu te ouço falar de constelação mesmo, o olhinho assim com uma lagriminha do lado. Acho que alguma coisa toca no meu coração que eu não sei explicar. Então, muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui. Márcia Barreto Entrevista sempre teve como objetivo levar o recado das terapias para mais pessoas. E você que está assistindo a gente, eu quero te dizer que a próxima edição do Márcia Barreto Entrevista, que ainda não tem data, vai ser com vocês que não são terapeutas. Eu quero ouvir no próximo programa Márcia Barreto Entrevista quem quiser contar para mim a sua história de vida. Então, vai se preparando, vai me mandando uma mensagem dizendo eu quero. E a gente vai começar a alinhar a série 4 com não terapeutas. Vai acontecer pela primeira vez, acho que vai ser muito bacana. Então, Ju, muito obrigada. Sempre que você quiser, aqui o meu perfil está aberto para você. Vai ser sempre uma honra te receber aqui comigo. Para todo mundo que esteve com a gente, o meu muito obrigado. A Jussara agora se despede de nós. Grande beijo para todas, todos, que alguns colocam uns nomes que a gente não sabe identificar. E desejo uma coisa que eu acho que é muito importante. O amor divino que recai sobre cada um de nós, independente do que se passa dentro do coração, da dor que a gente sinta, que esse bálsamo, que é o amor divino, encontre. E que você encontre o seu próprio caminho. Porque, às vezes, a pessoa olha o outro e diz assim, isso não é o meu caminho. Quando, na verdade, o universo está te jogando lá em cima. Perceba o que o universo está te dando. Muito obrigada. É cedo, a gente acorda cedo, faz vocês acordarem cedo. A gente é mazinha, né? Acorda cedo, vamos embora despertar a menina para a luta, para a vida, o sol está lá fora. Vamos, se energize e vamos que vamos. Então, muito obrigada por quem esteja aqui. A gente já desperta com essa energia. É muito, muito bom. Muito bom. Vamos que vamos. Márcia, novamente, muito obrigada mesmo. E a gente se encontra pela Citec, se encontra na vida, sempre. Se encontra na internet, se encontra até no coração e pensamento. Fique com Deus. Obrigada. Um beijo, gente. Até amanhã, 7h45, tem mais entrevista. Essa entrevista fica salva aqui no Instagram, vai para o meu canal do YouTube, vai para o Facebook, para vocês poderem acessar esse conteúdo a hora que vocês quiserem. Um beijo, pessoal. Um beijo, Jussara. Até amanhã.